Pelo CDS tem a palavra o Sr. Deputado Lopes da Fonseca. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores membros do Governo Regional, senhoras e senhores deputados. Subiu o pano de mais uma encenação do atual Governo Regional ao apresentar aqui a peça intitulada Proposta de Orçamento e Plano da Região Autónoma da Madeira para 2014. No momento em que a Madeira vive a pior situação financeira, económica e social desde que tem autonomia, o Governo Regional decide apresentar uma proposta de orçamento para 2014 que é uma verdadeira comédia grega, com contornos tão graves que são um verdadeiro atestado de óbito à sociedade madeirense. Este orçamento é um logro virtual, impossível de concretizar na realidade, e o Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças sabe perfeitamente, ainda que não o assuma, que o argumento desta peça é absoluta e perfeitamente ilusório. O CDS irá desmontar peça a peça, ao longo destes dias, o puzzle que constitui este orçamento, e não iremos deixar passar a oportunidade de demonstrar aos madeirenses e porto-santenses, com este orçamento, as suas vidas irão estagnar ou até regredir do ponto de vista social e económico. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é factual a realidade de estarmos submetidos a uma dupla austeridade. A primeira por via do Estado e do plano de assistência que o Governo Socialista do Engenheiro Sócrates negociou com a Troika em 2011, sendo posteriormente assumida pelo atual Governo de coligação PSD-CDS. A segunda decorre do incontrolado e obsessivo desejo de fazer obras inúteis, algumas delas, por parte do PSD e do Governo, liderado pelo Dr. Jardim, que criou uma dívida descomunal de 6.700 milhões de euros, tendo obrigado este Governo a uma atabalhoada e apressada negociação de um plano de ajustamento económico e financeiro, sem ter auscultado sequer qualquer partido da oposição. Esta segunda austeridade provocou uma agonia contínua na economia regional e em toda a sociedade madeirense. Este acordo de subalternização subscrito pelo PSD regional, através das assinaturas do Sr. Secretário Regional aqui presente e do Presidente do Governo Regional já ausente, demonstrando este, mais uma vez, o respeito que tem pelo órgão máximo da autonomia, abandonando este hemiciclo. Este PAEF assenta, sobretudo, num conjunto de medidas de caráter financeiro, não contendo nenhuma estratégia económica para o futuro. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Madeira, de acordo com os resultados da DREM, tinha em 2012 uma população de cerca de 250 mil habitantes. E os censos de 2011 revelam que a evolução da população na última década registra um envelhecimento demográfico com a proporção de indivíduos idosos na população total a aumentar, enquanto que diminui o peso dos jovens até aos 25 anos. Os dados relativos ao desemprego dos mais jovens evidenciam números muito preocupantes, registando-se a nível regional uma taxa de desemprego de 52%, valor superior ao registado a nível nacional de 36% e a nível europeu de 10%. Fonte do Plano Regional de Emprego 2012-2020, portanto, da maioria. Este cenário negro do desemprego na região tem como principais responsáveis os governantes aqui presentes e, sobretudo, aquele que está ausente. Ao longo destes 36 anos, nenhum partido da oposição teve quaisquer responsabilidades governativas em qualquer orçamento e plano aqui presente. Tem havido a tentação pecaminosa da parte do partido da maioria que suporta este governo de atribuir culpas ao Governo da República pela sua própria incapacidade para resolver os problemas da região. Aliás, no passado dia 17 de outubro, há tão somente 2 meses, um comunicado do Governo Regional escreve o seguinte: o Governo analisou, aliás, o analisou vem com Z, as incidências da proposta de Orçamento de Estado na região autónoma da Madeira, socialmente inaceitáveis, repito, nesse comunicado do Governo Regional,
as propostas do Orçamento de Estado são socialmente inaceitáveis. O Governo Regional, continuo a citar, registra as erradas medidas de cortes que conduzem, neste Orçamento de Estado, a uma redução da procura altamente nociva à economia e ao emprego da região, bem como redutora das receitas próprias da mesma. Estas medidas irão afetar os cerca de 20 mil trabalhadores da função pública. A acrescer a tudo isto, verifica-se uma redução de transferências para a região, em valores superiores àqueles que a República se tinha comprometido. O Governo Regional chama a atenção da população, cito ainda, para o facto destas medidas que não são da sua responsabilidade, de novo virem agravar a conjuntura regional. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, depois desta posição de um comunicado do Governo Regional, assinado provavelmente por quem está ausente, quem é que pode aceitar que passados apenas 2 meses deste comunicado, o mesmo ator que está ausente mandou os deputados da Assembleia da República eleitos pelo PSD Madeira votarem a favor deste Orçamento de Estado no passado dia 26 de novembro. Foi este orçamento que o próprio Presidente do Governo Regional considerou que continha medidas socialmente inaceitáveis, erradas, nos cortes das pensões, nos salários da função pública, redução das transferências para a região. Foi este mesmo ator que está ausente aqui do plenário. Em síntese, é este mesmo autor que se quer credibilizar aos olhos da opinião pública. É este mesmo autor que ainda quer perdurar-se no poder. Em síntese, é inaceitável que em outubro deste ano, aquilo que passou a ser um orçamento péssimo, passado 2 meses, esse Orçamento de Estado passou a ser aprovado pelos 4 deputados eleitos pela Madeira do PSD. Por aqui se constata a credibilidade de quem profere e escreve estas afirmações. Os deputados do PSD eleitos pelo PSD Madeira preferiram penalizar os funcionários públicos e os pensionistas votando a favor de um Orçamento de Estado sob toca de um subterfúgio aqui anunciado em relação ao Centro Internacional de Negócios, que aliás já estava acordado previamente. Por aqui se constata a contradição daquele autor que aqui está ausente, mas que, na realidade, depois é desmontada essa credibilidade. Dos mais de 1.600 milhões de euros deste orçamento, apenas metade das receitas são de impostos diretos. Indiretos, aliás, como muito bem disse o Sr. Secretário Regional, uma pessoa de bem e quem nós temos confiança como pessoa, e a outra metade é puramente virtual. Isto é, o Governo Regional não conseguirá cumprir um orçamento que está feito para não ser realizado nem em 2014, nem no futuro, pois a partir de 2015, como já foi muito bem dito aqui por alguns dos palestrantes, os madeirenses e porto-santenses irão decidir nas urnas quem os governará no futuro, pondo fim, eventualmente, a 36 anos de prepotência, totalitarismo, arrogância, comportamentos insultuosos e persecutórios do PSD jardinista. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, todos os que aqui estamos hoje, assim como os que nos acompanham pela comunicação social, sabem, e nós sabemos que eles sabem, que o PAEF se concluirá em 2015. E após essa data, a região permanecerá sem sustentabilidade do ponto de vista financeiro, sem crescimento económico e sem coesão social que se deseja. Pedir ainda, sem uma solução para a dívida que vai permanecer e se vai agravar, não é possível, e nós constatámo-lo através destes factos, não vai ser possível pagar a dívida. Não vai ser possível, por muitos exercícios de engenharia financeira que se queiram fazer. A dívida não é pagável. Nem agora, nem no futuro, a não ser que estabeleça um prazo de 50 ou 60 anos para negociá-la com o Estado. É neste cenário que importa fazermos uma reflexão séria para o futuro, sobretudo para o pós-2015, fim do regime jardinista, tendo já a sua figura principal saído de cena. O CDS crê que os madeirenses desejam uma solução para resolver a dívida, por forma a que a mesma não hipoteque o futuro das atuais e das gerações vindouras. O CDS considera que a solução passa pela união de esforços para que, quer no plano regional, quer no plano nacional, possamos chegar a consensos e entendimentos suprapartidários que permitam uma solução global para a situação do presente e do futuro da Madeira. O CDS está disponível para que, de forma responsável, os maiores partidos regionais possam encetar diálogos e negociações sérias que
possibilitem a elaboração de um compromisso em defesa dos madeirenses e porto-santenses, que certamente visará um entendimento para ser estabelecido entre a região e o Estado no novo quadro financeiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o CDS está ciente que este compromisso dificilmente será possível com os atores que aqui temos sentados à frente, sobretudo com o ator que já saiu de cena. Todavia, o PSD deve primeiro resolver o seu futuro interno e só depois saberá se o novo líder estará disponível para este compromisso que nós consideramos ser vital para podermos dar esperanças às novas gerações e conseguirmos libertar a Madeira dos grilhões que ainda está condenada por via desta governação. Nós, CDS, acreditamos numa solução para a Madeira. Nós, CDS, temos esperança nas gerações do presente e do futuro. Nós, o CDS, sempre estivemos e estaremos ao serviço dos madeirenses e porto-santenses que nos elegeram e por isso esperamos que outros partidos olhem igualmente para este compromisso, pensando nos interesses superiores do povo e não nos menores interesses partidários. Muito obrigado.